Você já parou para pensar na escala absurda dessa operação? Imagine um submarino militar moderno da classe Ohio. 170 metros de comprimento. Um reator nuclear de alta potência, dezenas de mísseis balísticos pesando toneladas cada um e uma tripulação inteira isolada do mundo exterior. Uma estrutura monstruosa que ultrapassa facilmente 18.000 toneladas de puro peso morto. Pelo senso comum, qualquer bloco de aço maciço e absurdamente pesado atirado ao mar deveria ter apenas um destino: afundar em queda livre, sendo esmagado pela escuridão do abismo oceânico. Uma âncora de 10 toneladas afunda como uma pedra. No entanto, esse Leviatã se recusa a cair descontroladamente. Ele desliza sob as ondas, paira estático a 300 metros de profundidade e navega com a precisão silenciosa de um fantasma. Como isso é sequer possível? A intuição nos diz que o peso absoluto dita as regras. Mas a física diz o contrário. O peso não é o soberano dos mares. A densidade é. E tudo o que um submarino faz no escuro do oceano é o resultado de uma batalha matemática, travada segundo a segundo, contra as leis mais fundamentais da natureza. Controlar a profundidade no oceano não é um problema trivial. É um dos desafios mecânicos mais brutais já resolvidos pela engenharia humana. O oceano é um ambiente de pressão implacável. A cada 10 metros de descida, a pressão aumenta em cerca de 1 atmosfera. A 300 metros, o casco do submarino luta contra uma força 30 vezes maior do que a da superfície, suficiente para amassar aço comum como se fosse uma folha de papel. Esse é o estado de perfeição mecânica, onde a máquina não sobe para a luz, nem desce para o abismo. Ela simplesmente flutua suspensa no vazio líquido, equilibrando-se perfeitamente em uma corda bamba invisível. E para dominar esse equilíbrio, a engenharia precisou invocar o trabalho de um matemático grego nascido há mais de 2.000 anos, Arquimedes. Toda a navegação submarina repousa sobre uma única regra imutável, o princípio de Arquimedes. Ele afirma que qualquer corpo submerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical, apontada para cima, que é exatamente igual ao peso da água que esse corpo deslocou. Nós chamamos essa força invisível e poderosa de empuxo. Para visualizar isso, imagine uma balança operando o tempo todo sobre o submarino. Puxando a máquina impiedosamente para baixo, em direção ao centro da Terra, temos o peso. Empurrando o submarino para cima, lutando contra a gravidade, temos o empuxo. E aqui está a primeira grande genialidade. A magnitude do empuxo não depende do material do submarino. Ele depende estritamente do volume da máquina. O volume exterior de um submarino é feito de aço rígido. Ele não infla nem encolhe como um pulmão. Portanto, se o volume de água que ele desloca é constante, a força de empuxo que o empurra para cima é essencialmente fixa. Se a força que empurra para cima é imutável, como o submarino escolhe subir ou descer? A resposta é brutalmente lógica. Se você não pode alterar a força de baixo para cima, você é obrigado a alterar o seu próprio peso. O submarino, de forma deliberada, muda a sua própria massa. Se o peso do submarino for menor que o empuxo, ele sofre flutuabilidade positiva e boia. Se o peso se tornar maior, ele sofre flutuabilidade negativa e afunda. Mas, quando a massa da embarcação é calibrada para ser milimetricamente igual ao peso da água que ela desloca, atingimos a flutuabilidade neutra. O monstro de 18.000 toneladas não pesa mais nada. A aceleração vertical zera. Mas como alterar o peso de uma besta colossal em questão de segundos sob pressão extrema? É aqui que entramos no coração do projeto. O segredo mecânico está em uma anatomia inteligente chamada de casco duplo. Um submarino moderno é, essencialmente, um tubo dentro de outro tubo. O interno é o casco de pressão,
forjado em ligas ultra-resistentes, mantendo a tripulação segura a uma atmosfera confortável. O externo é o casco hidrodinâmico, a capa negra e lisa que corta a água com atrito mínimo. Entre esses dois cascos existe um abismo vazio. E esse espaço abriga os gigantescos tanques de lastro principais. Na superfície, esses tanques estão cheios de ar. Como o ar é extremamente leve, a massa total é baixa, garantindo que o submarino flutue. Mas quando soa a ordem de mergulho, a física entra em ação. No topo do casco externo, comportas maciças chamadas de válvulas de respiro se abrem. O ar preso foge violentamente para a atmosfera. Sem a pressão do ar para oferecer resistência, o oceano invade os tanques pela parte inferior através de enormes grades abertas. Em questão de 40 segundos, milhares de toneladas de ar são substituídas por milhares de toneladas de água salgada. O peso supera o empuxo, a proa se inclina e a máquina é engolida pelo mar. Porém, os tanques principais operam como marretas pesadas no tudo ou nada. Para pairar perfeitamente na flutuabilidade neutra, o submarino não precisa de uma marreta, ele precisa de um bisturi cirúrgico. Entram em cena os tanques de compensação e trimagem, alojados com segurança dentro do casco de pressão. A massa de um submarino em patrulha muda a todo instante. Se a embarcação dispara um torpedo que pesa 2 toneladas, ela fica repentinamente mais leve. Se nada fosse feito, tenderia a subir descontroladamente em direção à superfície, revelando sua posição. Imediatamente após o disparo, bombas hidráulicas de altíssima precisão sugam 2 toneladas exatas de água do mar para esses tanques internos, empatando o jogo físico em tempo real. Até uma simples mudança da temperatura oceânica, que altera a densidade da água ao redor, exige que a tripulação redistribua líquidos da proa à popa para não perder o balanço. E o teste final de sobrevivência é a volta para casa. A 300 metros de profundidade, você não pode simplesmente abrir uma válvula e esperar que a água saia. A pressão colossal do abismo faria o exato oposto, injetando ainda mais mar para dentro. Você precisa expulsar a água na força bruta. Para isso, o submarino carrega cilindros titânicos de ar comprimido de alta pressão, armazenando ar estrangulado a absurdos 4.500 psi. Quando a ordem de imersão de emergência é dada, válvulas ultra-rápidas disparam esse ar supercomprimido direto nos tanques de lastro principais. A energia cinética liberada é monstruosa. O ar se expande violentamente, vence a força esmagadora do oceano profundo e empurra a água para baixo, forçando-a a sair pelas aberturas inferiores. A balança se inverte e a besta de aço rasga a superfície. E a termodinâmica dessa manobra não perdoa. Quando um gás sob pressão tão extrema se expande rapidamente, ele esfria de forma severa, gerando o efeito Joule-Thomson. O ar atinge temperaturas congelantes quase instantaneamente. Se houvesse qualquer umidade nas tubulações, ela viraria gelo em milissegundos, bloqueando as válvulas e condenando a tripulação. Para evitar isso, secadores industriais removem cada molécula de água do ar antes do armazenamento. A física nas profundezas pune qualquer erro com a morte. Final das contas, um submarino não é apenas um navio escondido debaixo d'água. É a aplicação pura, fria e impecável da matemática em uma escala monumental. Cada mergulho é uma dança no escuro contra as leis da mecânica dos fluidos. Dezenas de milhares de toneladas de metal letal submetidas a um princípio da Grécia Antiga, agora controladas por sensores e um labirinto implacável de ar comprimido. A verdadeira genialidade dessa máquina não reside em seu poder de fogo. Reside na audácia humana de controlar o incontrolável, o peso, a pressão oceânica e a própria gravidade, utilizando apenas intelecto, aço forjado e cálculo preciso.
Se esse nível de engenharia e física aplicada te fascina, deixe o seu curtir e inscreva-se no canal. É o seu apoio que nos permite continuar dissecando as máquinas mais complexas do mundo, detalhe por detalhe. Aproveite e desça até os comentários. Qual outro gigante da mecânica ou da aviação você quer ver explicado aqui?